Dar uma volta ao mundo de carro. Nossa, que ideia legal. É a primeira coisa que as pessoas pensam, mas a segunda é... Mas não é perigoso? Bem-vindo ao canal Traveleiros, eu sou a Laís. Eu sou o René e nós estamos dando uma volta ao mundo de motorhome. Esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos sobre o nosso planejamento de viagem. E hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo pergunta pra gente, que é seguro dar uma volta ao mundo morando, né, e viajando num carro? Não sei, gente, não dei ainda, tô começando, brincadeira. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, porque foi um assunto que eu acho que todo mundo que planeja algo desse tipo pensa sobre isso, mas é muito relativo. Por quê? Porque existem regiões, não só países, mas cidades. Imagina a tua cidade aí. Você sabe que existe aquele bairro que é mais seguro e aquele bairro que é um pouco mais perigoso, né? Assim como, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente tem amigos que são cariocas, moram no Rio de Janeiro e eles vivem, trabalham, se divertem, tem uma vida normal lá e não é aquela coisa que aparece na televisão. Porque a televisão, é claro, vai mostrar sempre os casos mais chamativos. A mídia sempre vai pro lado, tipo, de crime, de sensacionalismo mesmo. Então, acho que antes de você achar que um local é perigoso ou que uma viagem assim é perigosa, é legal conversar, tanto com quem já fez essa viagem, ou mesmo com as pessoas que moram no local, né, gente? Tem gente que mora, por exemplo, em Israel. A gente tem amigos israelenses que durante viagens que a gente fez... conheceu e eles moram e tá tudo bem. É uma cidade que muita gente vai viajar pra lá, mas a gente sabe que tem alguns pontos que tem a faixa de Gaza, que tem conflitos ele falou internos. Que ele mora a 60 quilômetros da faixa de Gaza. A gente sabe que aquela região vive em guerra, mas é assim, é um bairro, é uma parte da cidade que vive em guerra. Não é o país inteiro. Então, assim, a gente precisa escolher por onde a gente vai passar pra evitar esses lugares mais perigosos. E eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que na hora que a gente sai de cidades grandes, a gente, por experiência própria mesmo, quando você sai de uma cidade grande, as coisas mudam um pouco. As grandes capitais, grandes metrópoles sempre vão ter como eu posso dizer, um conflito muito maior e uma diferença muito grande, um contraste muito maior. Então a violência vai ficar sempre evidente ali. Quando você acaba saindo, não que no interior ou fora de cidade grande não tenha violência, não, mas as coisas acabam sendo um pouco mais fáceis. Então isso é algo de se pensar. É, por experiência própria. Quando eu fiz uma viagem de bicicleta de São Paulo até Rio de Janeiro, durante essa viagem aqui pela Rio Santos, eu dormi cerca de uns 7, 8 dias na casa de pessoas que eu ia conhecendo ao longo do caminho. Tava trocando ideia num bar, falava, posso acampar em determinado lugar? O cara falava, não, vem aqui pra casa. Quando que a gente mesmo, morando em São Paulo, iria chamar alguém pra dormir na nossa casa, assim, que a gente conheceu no meio da rua, do nada? Muito difícil, né? Muito difícil. Então acho que uma primeira dica aí que eu digo, né, sobre segurança na estrada é você saindo de cidades grandes, então você criando um roteiro sem grandes metrópoles, a chance de ser mais seguro vai ser maior, quer dizer. Então tem essa possibilidade aí. É uma coisa de se pensar. Então, primeira coisa, criar roteiro pensando por onde você vai passar. Mas é claro, né, que a gente acreditar que existem mais pessoas boas no mundo do que ruins, não quer dizer que a gente é besta, né, gente? Tem que se planejar, sim, e tomar algumas medidas de segurança. E a gente vai contar pra vocês o que a gente fez aqui no carro. Pro motorhome, nós tomamos algumas precauções. Por exemplo, as janelas, todas elas têm aquela película de anti-vandalismo. Ou seja, quando o cara tenta quebrar, até pode quebrar o vidro, mas a película segura para o cara não conseguir entrar. Ou então vai dar muito trabalho para ele ficar batendo várias vezes até conseguir rasgar, entrar mesmo, mas aí já inibe, né? O cara provavelmente ele vai ver que não conseguiu na primeira, na segunda e já vai desistir. Bom, aqui a gente tem essa divisória, então quando a gente deixa o carro parado, a gente vai sair, a gente deixa essa divisória fechada, então quem tá lá de fora do carro, principalmente o lado da frente, não vê o que tem aqui pra dentro, então isso dificulta também um pouco. Aqui onde tem a nossa porta principal, do lado da casinha, nós colocamos uma grade, vocês ainda não viram, a gente vai ter um vídeo tour aqui no canal. Peraí, a gente vai ter um vídeo tour ou vocês querem que a gente tenha um vídeo tour? Eu quero comentários aqui, ó. Quem quer ver o vídeo tour do que a gente fez de upgrade no carro agora no começo da viagem e também de como a gente organizou as coisas, roupas, enfim. Quem quiser, comenta aqui. Eu quero o vídeo tour do motorhome na estrada. Então, bom, a gente vai mostrar isso pra vocês. Se vocês comentarem aqui embaixo pra gente, ou melhor, vamos fazer uma gincana? Só se tiver 50
comentários falando eu quero vídeo tour, que aí a gente vai fazer um vídeo pra vocês. Se a gente não atingir essa meta, não vai ter vídeo de tour pra vocês. Então corre aí, chama os amigos pra deixar os comentários aqui embaixo. Bom, aqui a gente colocou uma grade, então a gente consegue tanto dormir, ficar na cama, na cozinha ou mesmo aqui na sala trabalhando com a janela aberta, e a gente sabe que ninguém vai conseguir meter a mão, abrir a porta pela janela aqui, enfim, a gente tem uma segurança um pouquinho maior. Além disso, essas ações que a gente toma de segurança um pouco maior é isso, gente. Se vir alguém com uma mão armada aqui tentar levar o carro, é outra coisa. Isso são prevenções pra gente não ser furtado ou pra pequenos roubos, como a gente sabe que pode acontecer sim aí na estrada. Outra coisa que a gente fez assim, por exemplo, se a pessoa conseguiu quebrar a janela, passou pela grade e abriu a porta, nós temos alarme. Não só alarme do carro automotivo, mas aqui é a nossa casa, né? Então nós colocamos também um segundo alarme, um alarme residencial. Então nós temos 2 tipos de alarme aqui dentro, que pode sim inibir um pouco mais as pessoas se uma pessoa consegue entrar aqui dentro do carro. Se entrar, vai escutar muito barulho. 2 alarmes tocando ao mesmo tempo e provavelmente vai chamar a atenção. E o que essas pessoas não querem é ter a atenção chamada, né? Quando tá acontecendo algo desse tipo. Outra precaução que a gente fez é guardar as nossas coisas de maior valor aqui dentro do carro em gavetas com chave. Então a gente tem essas gavetas, que é uma precaução a mais. Então se alguém entrar aqui, vai estar trancado, então não vai conseguir acessar as coisas de valor. Vai demorar muito, o cara pode arrombar? Pode, mas vai demorar. E enquanto isso vai estar tocando alarme, enfim, tudo isso para inibir. A gente tá tentando dificultar. Como a gente falou, né? A vida na estrada é uma vida que pode acontecer ou pode não acontecer. A gente faz o que a gente pode para poder dificultar, mas se eventualmente a pessoa entrar e conseguir fazer as coisas, o que a gente pode fazer? Tem a possibilidade de ter um seguro? Então, para motorhome é bem difícil. A gente tem rastreador aqui no carro, então se o cara roubar, resolveu ligar e roubar o carro com tudo, a gente consegue através do celular mesmo rastrear por onde ele tá indo, ligar para a empresa, que aí já aciona a polícia na hora, vai onde ele tá e tudo mais. Se ainda assim não encontrar, não localizar o carro, a gente consegue reaver pelo menos parte do dinheiro do carro, não da construção aqui como um todo, que a gente sabe que é o maior valor. E a construção eu acho que não é nem a parte financeira, mas a parte emocional. O nosso motorhome, quem acompanhou o processo de construção foram sangue, suor e lágrimas, é a nossa casinha, então é algo que a gente não quer que aconteça nada, mas é isso, a gente toma as precauções necessárias. E aí nós comentamos que temos um rastreador aqui no carro, e aí muita gente vai perguntar, mas não existe um seguro para motorhome? Olha, a gente pesquisou em várias seguradoras grandes conhecidas no mercado, por exemplo a Porto Seguro, e pelo menos dessas disseram que não existe seguro para motorhome. O que existiria seria o seguro para o automóvel somente. Mas como no nosso caso, a nossa Sprinter é de 99, tem 20 anos, mesmo assim a gente não conseguiria porque o carro é muito antigo. Então a gente pensou, né, começou a pesquisar e descobrimos que existem sim algumas opções de cooperativas ou associações de pessoas que sentiram essa necessidade do mercado, que não tem esse tipo de seguro, e aí foram lá e se juntaram para produzir empresas de seguro de motorhome. Nós não conhecemos a fundo sobre elas, mas a gente já ouviu falar, já vimos em encontros de viajantes. Quem souber, quem conhecer mais sobre esse assunto, quiser deixar aí nos comentários para ajudar a galera, é uma opção também. Mas é isso, não existe algo grande sobre o assunto, mas muita gente está criando porque é uma necessidade, já que muita gente está tendo motorhome no Brasil e é algo novo, e a gente acredita que mais no futuro seja até algo que seja comum das grandes empresas talvez olharem para esse nicho de mercado. Mas a gente está falando de uma volta ao mundo, a gente vai sair do país, então mesmo que você encontre uma seguradora aqui que cubra motorhome, bem provavelmente ela vai cobrir somente dentro do Brasil. Saindo para fora, aí perde a validade. Então é por isso que a gente tomou, né, as precauções aqui dentro do carro, para inibir esse tipo de ação, a gente tem um pouco mais de segurança, e também a gente tem que se precaver na hora que a gente estiver na estrada. Então na hora que você for escolher um local para dormir, um lugar para parar, então ver se é seguro, sempre tentar viajar e chegar nos lugares durante o dia para não correr risco de você ficar num lugar estranho. À noite é muito mais difícil a gente saber onde é seguro, onde não é. Então esse tipo de pequenas ações, de somadas às coisas que a gente colocou aqui
no carro, nos dão uma maior sensação de segurança. Mas é aquilo, gente, é sensação de segurança, porque, como a gente falou, pode acontecer em qualquer lugar, aí na sua casa, ou mesmo você saindo na rua, a gente fica bitolado por questão de segurança, a gente não sai de casa, quem dirá pro mundo. Então, acho que a melhor coisa é realmente acreditar que vai dar tudo certo, pensamento positivo, e se por acaso acontecer uma fatalidade na estrada, de sofrer um assalto e perder alguma coisa, saber que essas coisas voltam e não deixar isso estragar o seu sonho. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no curtir, já aperta o sininho para você ser notificado sobre os próximos vídeos. A gente ainda nem chegou na metade, tem muitos vídeos ainda sobre o planejamento da viagem e os vídeos da viagem que tá, ó, ficando muito legais. E é isso, galera. Até a próxima, Traveleiros! Até!